Assista agora Viver Mais com Cíntia Charone. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde espaça a vida sempre assim. Eu te procurei, te achei na minha solidão, a minha solidão, a minha solidão. Que lindo, que emoção poder receber hoje aqui no nosso Viver Mais o querido Alcir Guimarães, 54 anos de profissão, é isso mesmo, Alcir? De músico, é. Gente, que legal. Quantos discos aí gravados, Alcir? 29 no Brasil, mais 3 na Alemanha, mais 2 na Holanda, mais 2 na França e mais 2 DVDs na Inglaterra. Pois é, gente, nessa música linda, com esse cantor maravilhoso, nós vamos falar de um tema muito importante, que não é muito legal de falar, mas precisa ser falado. Vamos falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Pois é, 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Vamos falar aqui com 3 feras no assunto. Você não pode perder o nosso Batendo Papo. Fica aí que nós estamos só começando. Para que contar o tempo, se a gente pode contar os aprendizados, as conquistas, os amores, os sorrisos? Envelhecer não é tabu, é dizer sim para a vida e o que há de acontecer. Cíntia Charone, um novo olhar sobre o envelhecimento. Eles têm muitas histórias para contar e vão contá-las no palco do Teatro Margarida Esquivazapa, através das formas de arte que vivenciam no Viver Mais, um programa de envelhecimento saudável da rede Cíntia Charone. Eles são nossas estrelas. Venha vê-los brilhar de perto. Hoje no Brasil são cerca de 29 milhões e 600 mil idosos, de acordo com dados do IBGE pela última PNAD, que é a Pesquisa Nacional em Domicílio, de amostragem, né? Em cada domicílio. E desses 29 milhões e 600 mil idosos, 600 mil pessoas que têm acima de 60 anos, a gente observa que existe uma pessoa a cada 2 jovens de 15 anos, uma pessoa tem 60. Então está aumentando muito o número de idosos, graças a Deus, muitos com muita saúde, mas infelizmente muitos vítimas de violência. Só no ano de 2017, mais de 32 mil denúncias chegaram no Disque 100. Gente, é um número muito alarmante. Hoje nós vamos conversar com a querida Regina Tavares, delegada da Delegacia do Idoso. Vamos conversar com Zélia Amador de Deus, que é antropóloga, doutora em antropologia. E eu também hoje estou aqui com o querido doutor Antônio Abreu, que é da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, advogado responsável aí pelos Conselhos Municipal do Idoso, pelo Conselho Municipal da Mulher, pelo Conselho Municipal do Negro e também pelo Conselho dos Direitos Humanos. Muito obrigada, doutor Antônio, por ter vindo. Doutora Regina, muito obrigada por estar aqui conosco. É um tema que não é muito leve, mas precisa ser divulgado, né, doutora? A senhora recebe lá na delegacia também muitas denúncias de violência contra o idoso? Na nossa delegacia, né, a demanda é muito grande, né? Inclusive, esse ano, inclusive, a gente até teve, eu estava até conversando com a minha escrivã, que a denúncia, assim, os idosos teve uma diminuição na procura da denúncia na delegacia. Em contrapartida,
As nossas denúncias Disque 100, Disque 81 aumentaram, né? O abandono é muito grande, a negligência que o idoso sofre é cada vez maior, e a gente tem um trabalho de conscientização muito grande da nossa equipe, né, de ir ao local com a nossa equipe de serviço social, investigadores que estão preparados para abordagem, para avaliar se o idoso está sofrendo ou não violência. Tá? Olha só, gente, isso que a doutora está falando é importantíssimo. Cerca de 77% desses mais de 32 mil idosos que foram vítimas de violência, eles são vítimas da negligência familiar, do abandono familiar. As pessoas simplesmente não ligam, não visitam, não frequentam a casa, ou quando moram junto, não se preocupam se a pessoa tem saúde, se ela está com os medicamentos, se ela vai ao médico. É isso, né, doutora? O que a gente percebe quando chega a denúncia e a gente faz a abordagem, que às vezes aquele filho, aquele irmão, ele não percebe que ele está negligenciando aquele idoso, né? Por exemplo, o filho que o idoso está com limitações, né, de ir ao banco, o idoso pede a ele para ir no banco, para fazer a retirada do dinheiro. Ele começa a se apropriar, né, do dinheiro. E às vezes diz até para o idoso: não, você não tem mais por que administrar seu dinheiro. Você não precisa de tanto para viver. Um absurdo, né? Infelizmente, é um absurdo. E a gente, às vezes, conversa com o filho, com o irmão, e ele parece que aquilo é normal. Virou uma normalidade dentro do seio familiar. 21% das pessoas idosas que são vítimas de violência são vítimas também da violência financeira, econômico, patrimonial. E a senhora sabe que dos idosos todos, cerca de 60% dos idosos são os que sustentam suas famílias. Verdade. E aí as pessoas, ele deixa de ser dono da sua própria casa, né, para receber filhos, genros, netos, e eles usam exatamente o dinheiro deles, aposentadoria, cartão de crédito, emprestam e não tem devolução. Verdade. E o mais incrível é que, às vezes, a gente percebe que o idoso, ele acha normal. Às vezes ele diz: não, eu não tenho condições, e a gente percebe que sim, que ele tem. Ele tem uma autonomia, né, para se deslocar, para viver, ir no banco, ir no supermercado. Ele ainda tem essa autonomia. E, às vezes, ele é bloqueado pela própria família. E olha, doutora, a senhora estava dizendo, né, que diminuiu a quantidade de denúncias na delegacia. Quem fazia essa denúncia na delegacia? Era o próprio idoso, eram os vizinhos, eram amigos? Quem fazia essa denúncia? Veja bem, a gente assim percebeu que a quantidade de procedimento deu uma diminuída, né? O próprio idoso, às vezes, nos procura, né, para fazer, ele se sente violado nos seus direitos, né, e procura uma ajuda, inclusive, né, que ele não quer prejudicar, às vezes, o filho, né, eu não quero processar meu filho, mas ele não está me deixando sair, ele não está me deixando no supermercado, ele acha que eu não preciso ter o dinheiro em mãos para mim decidir o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Professora Zélia, a senhora que é aí doutora em antropologia, acredito que a senhora nunca tenha visto tanta violência e o ser humano degradando tanto um ao outro, né, professora? Verdade, a gente vive um momento em que tem muita violência na sociedade, e violências que foram naturalizadas. Essa é uma violência, por exemplo, a violência ao idoso, violência financeira, ela é naturalizada. Tem outros tipos de violências que são naturalizadas. O idoso em si, ele já é vítima de discriminação pelo fato de ser idoso. Quer dizer, mas esse idoso, ele não faz parte de um todo homogêneo. Esse idoso, se ele é mulher, a violência aumenta, porque aí recai sobre essa pessoa idosa a violência de gênero. Se essa pessoa idosa é negra, vai recair o racismo em cima, que é muito forte. Se essa pessoa é pobre, então é mais uma violência que recai. Então, na verdade, é violência pelo fato de ser idoso,
Por isso a gente precisou do Estatuto do Idoso. Violência, se for negro, se a pessoa é negra, é violência da discriminação racial. Múltiplas se violências, for mulher, né? É violência de gênero, violência de classes e assim por diante. Exatamente isso. De todas as 32 mil denúncias lá do Disque 100, 51% foi exatamente em cima do que a senhora está falando, violência psicológica. E, gente, esse negócio de dizer, tá velha gaga, isso é violência psicológica, não faça isso. Peça a Deus para um dia você chegar a ter 60 anos, mais de 60 anos, você ser considerado uma pessoa idosa, mas pensa se você gostaria de ser tratado assim. Tem que ter respeito, tem que ter dignidade, não só pelo idoso, mas pelo ser humano de uma maneira geral. Quero parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, porque nós temos aqui em Belém uma lei municipal que não existe aí na maioria dos estados e na maioria dos municípios brasileiros, que é a lei municipal que trata exatamente do assento no ônibus, que é obrigatório para todos os idosos. Ou seja, na maioria dos municípios do nosso país, existem os assentos destinados para idosos. Aqui em Belém, não. O idoso entrou no ônibus, qualquer lugar que ele queira sentar, ele é prioridade máxima. Então, eu gostaria de saber como é que foi que surgiu essa lei e que bom. E como é que vocês conseguem ou não fiscalizar a execução dessa lei? A gente agradece em nome da SEMAGE, dos conselhos, em especial o Conselho do Idoso, o convite para estar aqui presente. E, assim, essa lei é de suma importância, como a senhora falou, e é importante que o nosso país e os municípios, os estados, estejam exatamente antenados nessa situação, para que possam exatamente propor, pôr em prática políticas públicas capazes de atender à necessidade do cidadão da melhor idade. A gente precisa buscar a aplicabilidade da lei do Estatuto do Idoso. É importante que o Estatuto seja aplicado e fiscalizado. E o Conselho Municipal do Idoso, dentro da sua possibilidade, o Conselho Municipal de Belém, ele tem tentado fazer essa fiscalização, né? Os próprios membros do Conselho, outros voluntários que se juntam, têm feito fiscalizações nas empresas de ônibus, tem ido em loco nas paradas de ônibus, até acessar os ônibus, entrar nos ônibus e verificar se está sendo respeitada a questão do assento, da prioridade. Muitas das vezes, aí tento dizer que o assento prioritário só são aqueles ali da frente. E não é essa a realidade, Devemos respeitar a lei. A lei diz que todos os assentos são prioridade para o idoso, para deficientes, pessoas portadoras de deficiência. Então, nós devemos respeitar. É importante que não só o idoso, mas os jovens também, porque nós vamos chegar lá, que a gente esteja ligado, engajado nessa luta e de estar ali, procurar o conselho, somar junto com o conselho, para que a gente possa exatamente fiscalizar e evitar esses abusos, esses desrespeitos. Doutora Regina, esse tipo de violência também pode ser denunciado na delegacia? A gente pode denunciar também? Olha, pode, com certeza, pode denunciar. E, inclusive, se for na delegacia, a gente sempre oficia, relatando a situação à empresa de ônibus, ao dono da empresa, relatando que fato dessa natureza está acontecendo. Já teve, inclusive, casos na delegacia com relação a essa situação. Olha só, viu, gente? Então, vamos abrir a boca, vamos falar, vamos contar as coisas, infelizmente, tristes que estão acontecendo, mas que podem ser prevenidas. Porque imagina só, são 29 milhões e 600 mil pessoas, Só 40 mil quase fizeram as denúncias. Cadê o resto das denúncias? Se dizia que o Brasil era um país jovem, mas hoje a população idosa aumentou. Então, essa preocupação, ela tem que ser discutida, ela tem que ser falada, ela tem que ser enfrentada. Acho que um grande avanço foi o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso tem suscitado a criação de determinadas políticas públicas para atender ao idoso, porque você não tinha essa preocupação. Porque se falava que nós éramos um país
de jovens. Mas que bom que hoje a população está envelhecendo, a expectativa de vida aumentou. Então, isso é muito bom. Mas aí a gente também tem que enfrentar essas coisas e, sobretudo, a violência, porque passa essa geração, né? O X da questão, né? Porque o que a gente percebe dentro de uma delegacia é que, às vezes, a violência já vem há um tempo, né? E é importante que a população denuncie, né? Às vezes, a família, aquela palavra mais dura, para ela está simples. Ela parece que ela não tá atingindo aquela idosa. E a gente faz aquele esclarecimento que aquilo é uma forma de violência. A gente precisa estar atento às famílias que contratam pessoas, entendeu? Essas pessoas têm que ser vigiadas, assim, acompanhadas, né? Porque a gente, às vezes, o trabalho, né? As famílias, às vezes, o filho trabalha, tem 3, 4 filhos, todos trabalham, aí acabam contratando uma pessoa para que aquela idosa tenha uma certa limitação, né? E, às vezes, acontece aquela cuidadora, né, ser a pessoa que está fazendo violência contra aquela senhora. E o cuidador, ele pode ser um cuidador formal, aquele que recebe para estar cuidando, e pode ser um cuidador familiar também, que na maioria das vezes é a própria família que faz a pessoa tornar-se vítima da violência, né, doutora Regina? E a professora Zélia estava falando sobre o estatuto, já é a segunda vez, inclusive, que ela fala. Aqui no programa nós temos um quadro que fala exatamente sobre pessoas que foram vítimas de alguma situação que foge ao que é lei. Vamos lá? Mr. Oco e Pig Paul, fala sério. Olá, amigos telespectadores! Que isso? Tu vai começar sem mim, rapaz? Eu ia começar assim, meu amigo. Tu some e desaparece. Aliás, quem é vivo sempre aparece, exatamente, né? Eu não tô morto, tô aqui e vim e quero trabalhar. Eu te falo isso porque tem gente que precisa provar que tá vivo. Tu acredita? Como assim tu dizes? Como assim? Não, eu digo não. Quem vai dizer é Dona Naná Maués, que vai contar essa história pra gente. Saca essa! Fala aí, Naná! É o seguinte, eu queria falar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, que é a questão da prova de vida que os bancos exigem que os idosos façam. Eu vivi o seguinte, meu pai, eu era procuradora dele, e acontece o seguinte, quando ele era solicitado para ir ao banco, eu tinha que levá-lo. E ele já estava com uma idade bem avançada, já que ele faleceu com 98 anos. Então, eu acho o seguinte, que de certa maneira é uma falta de respeito. Porque, veja bem, se eu estou com a procuração dele, quando fosse solicitado, eu estaria lá e mostraria a procuração. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu tinha que, com sacrifício, levá-lo, às vezes, se não tinha carro próprio, tinha que pagar o táxi. Então, eu acho, assim, um desrespeito, né? De qualquer maneira, essa procuração não era válida. Já que é uma norma do banco, será que não era possível o banco, um funcionário, ir até a casa do usuário, no caso, né? Para poder verificar realmente que a pessoa está viva, né? A outra falta de respeito que eu acho, como eu disse para vocês, eu tenho 65 anos, sou viúva, né? Então, o que ocorre? Ocorre que, às vezes, as famílias não querem que o idoso namore. Acha que não pode mais namorar porque tem uma certa idade. Olha, gente, é o seguinte, nós somos idosos, mas quantas pessoas não ficam viúvas muito mais novas, né? Algumas não têm necessidade, tudo bem, mas tem outras pessoas, não só viúva, mas viúvo também, que querem ter um amigo para conversar, um amigo especial, né? Para conversar, para bater papo. A gente precisa de conversar, de bater papo,
de ir almoçar fora, tomar um sorvete, ir à doca. E tem muitos filhos lá, não aceita, não, a senhora já é velha, ou o senhor já é velho, o senhor não pode mais. Não, eu acho que também isso deve ser revisto pelos nossos familiares. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Vou te falar um negócio. Deixa tua mãe namorar, rapaz. Quem tem vivo tem que amar, tem que fazer amizade, tem que viver e ser feliz. É, bichiroco, falou tudo, falou bonito e falou bem. Agora tu vai me dar licença, eu vou nessa que eu tenho um compromisso agora. Tem compromisso. Vai pro encontro, né? Exatamente, mas não é o meu encontro. Vou levar mamãe pro encontro. Tá vendo aí? Olha o exemplo. Vai lá, Pigpo. Tá com namoradinho novo, opa. A vida é assim, meu amigo. A vida é assim para todos. Tá vendo? É assim que se faz. E você, Alci, você chegou já a presenciar, a ver ou ouvir alguma história de violência, assim, que te deixou irritado, profundamente aborrecido? Inúmeras. Agora, sempre com uma reação humana minha, uma reação de quem tenta ser alguém de bem, né? Enfim, num supermercado, uma vez, a gente já acabou batendo na delegacia do idoso mesmo, enfim, por causa de uma situação dessas, em que eu achei que, como cidadão, não era minha mãe, mas era a mãe de alguém. Então, tem muito isso, né? E foi justamente o que eu disse para as pessoas, e se precisava fazer uma queixa, eu fui queixoso, eu fui lá, realmente, e tentei minimizar aquilo que está tão banal na vida de hoje. Pois é, gente, todos nós temos que ter essa coragem do Alcir, ir lá e denunciar mesmo, ainda que você não queira ir numa delegacia, você liga no Disque 100 e faz a denúncia. A gente não pode deixar as pessoas serem maltratadas, principalmente os mais vulneráveis, né? Os mais fragilizados. E eu quero partilhar com vocês, um dos nossos quadros também chama-se Sonhos Não Envelhecem, e nós fizemos aniversário do programa e a Dona Onete participou e contou uma história incrível. E o sonho dela foi realizado, que foi tornar-se uma cantora, e Deus foi tão maravilhoso com ela que ela tornou-se uma cantora internacional. Dona Onete, conta pra gente aí os seus sonhos não envelhecem. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu.
peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Dona Onete, muito obrigada mais uma vez por dividir conosco aí tudo isso que a senhora viveu e toda essa conquista que é mais importante. Bem, eu quero agradecê-los, muito obrigada por estarem aqui. Eu quero que a doutora Regina dê aí o endereço, o telefone da delegacia para que ninguém mais fique omisso, por favor. O endereço, né, para se fazer denúncia caso o idoso queira ir pessoalmente na delegacia. Fica na Bertano Rocha, 417, entre Travessa São Pedro e Padre Eutíquio. É no prédio da DIOI, tá? O telefone para contato da delegacia é 3222-7564. Eu também quero agradecer o convite e quero dizer que nesse mesmo local, na DIOI, funciona a Delegacia de Crimes Discriminatórios. Então, se a pessoa é vítima de racismo, ela pode procurar a delegacia lá. Né? Independente da idade, viu, gente? Independente. O racismo independe da idade. Tá? Muito obrigada, viu, professora? Agradecemos também, em nome da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, o convite para o Viver Mais e nos colocar à disposição. Os conselhos de direito da SEMAGE estão localizados no prédio da ACP, da Associação Comercial, da Presidente Vargas, 8º andar, telefone 3248-3238. E lá também nós estamos abertos para todo tipo de denúncia, reclamação, não só questão do idoso, mas também da mulher, do negro, da negra, né, dos direitos humanos. Obrigado. E o que eu quero falar para vocês, que é importantíssimo a gente viver com dignidade. É muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas, acrescentar vida. Vida com respeito, vida com dignidade, vida com prazer de viver e vida com a linda música do Alcir Guimarães. Muito obrigada, querido, e até o próximo Viver Mais. Fiquem com Deus. Quando chegar o tempo de cultivar las flores, de perdonar ofensas y sepultar rencores, busco una melodía que nos hable de amores, busco una melodía que nos hable de amores. Viver Mais. Oferecimento Hospital Cíntia Charone.